E aí, a USP, e a galera, eu tava tentando gravar vídeos e gravar vídeos, gravar. Quando eu não tava, eu gravava. E galera, eu comigo. Isso. Dois, todo mundo sabe, Japinha, Barões, Dinossauro, dois, primeiro, tapejão, lá em cima, um raptor, pode ser atenção. Caramba, eu melhorei muito depois desses dias que não tava dois, ali é um bron, eu vou mostrar os vídeos. Então galera, hoje eu tô com a profissão de tomar sim, tomar. Então galera, aqui eu explico uma assim, que a ninguém pode passar. Para depois desse vídeo, galera, eu não sei, gastar uma coisa pra tomar, sinceramente, nossa,
E vamos lá. Rato de nível NTT com uma travando. Crocos. Hum, o que vocês acham? Eu coloco 13 para matar isso. Vou chamar o Terezinho. Foi que isso era. Ah! Então, vamos pra cá, tem trás. Vai lá. Quero muito. Espera, eu vou apanhar a base e já volto com vocês.
Eu sou interesse. Galera, puta, outra vez. Galera, saudade. Saudade. E também conheça Godzilla 2005 e também conheça Godzilla 1909. Também conheça Rodan e Atra. Conheça, conheça igual. Galera, fui a terceira sacanagem.